Olá, meus divos e minhas divas, né? Que bom estar de volta aqui para falar com você para mais uma aula de legislação. Lembrando que qualquer dúvida, eu vou até onde você está. Como assim? Você dá um oi no meu zap e aí eu vou tirar sua dúvida, né? 99821-4245. Anota aí. Meu zap é importante para você, hein? 99821-4245, professora Adriana Freitas. E lembrando, muita gente pergunta, professora, eu tenho que estudar LDB, retilíneo, eu tenho que estudar LDB capítulo por capítulo? Não. O que vai cair para vocês é o que a gente trabalha aqui nas aulas do online. Lembrando que quando a gente saltar, quando a gente pular, quando a gente ultrapassar algum capítulo, é porque ele não é importante. Para aquele concurso, não, ok? Então, estamos de volta aqui para falar mais uma vez sobre a LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vem comigo, vamos aprender mais. Vem? Então, vamos lá. LDB 9394/96. O que é que a gente tem de importante? A educação infantil e o fundamental. O que é que fala no artigo 26? Que os currículos da educação infantil, que os currículos do ensino fundamental e os currículos do ensino médio devem ter uma base nacional comum, que hoje nós temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E ela deverá ser complementada, vamos pegar aqui exatamente um círculo aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Que são uma base, certo? Então, nós temos aqui a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, da onde? Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Essa base, ela é padrão, né? Ela segue um padrão. O Brasil todo segue o padrão da Base Nacional Comum Curricular. Quem direciona essa base? As diretrizes curriculares nacionais. Tudo que deve ser dado tudo que for ser dado no currículo vai para a BNCC. E essa parte aqui menor, né? Nós vamos colocar aqui ela de vermelhinho, certo? Mais ou menos aqui. Certo? Será uma... Diz os estudiosos que é mais ou menos 20 a 30%, né? 20 a 30% de base, que nós chamamos de base diversificada. O que é que eu tenho na base diversificada? Eu tenho projetos, eu tenho a cultura daquele estado, daquele município, daquele país, daquela localização, daquela localidade. Eu tenho a questão do artesanato, eu tenho a questão da cultura econômica, eu tenho a questão das artes. Tudo isso está dentro da base diversificada, que a escola ela fica livre, eu posso dizer livre, para trabalhar os seus projetos. Tudo bem, gente? Entendido aí? Por isso que ele fala que deve ser complementado por uma base... Eita, como tá grosso. Calma. Vamos diminuir aqui, né? Ok? Pronto. Vou tentar diminuir aqui com uma canetinha mais fininha. Eita. Vamos lá, Adriana. Correr a Lima de Freitas. Vamos diminuir essa tinta que tá muito forte. Vamos ver se a gente consegue diminuir. Pronto. Consegui diminuir para uma tintinha mais fina, certo? Olha lá, parte diversificada que nós acabamos de falar. E o que deverá ser trabalhado, professora, na base diversificada? As características regionais, locais, cultura, economia, eu falei tudo isso já, certo? E na base comum? Na base comum, português, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, artes, educação física, todas as disciplinas normais, elas entram na base comum, tá? Lembrando que o ensino da arte, especialmente as suas expressões regionais, constituirá um componente curricular obrigatório.
Então, gente, se eu perguntasse para vocês assim, ou se a prova perguntasse assim para vocês, quais seriam... Que é isso que eu tô fazendo, hein? Mesmo? Que é isso mesmo que eu tô fazendo? Queria círculo. Queria um círculo, mas não deu. Vou pegar aqui. Ok. Se eu perguntasse para vocês, qual seria as 2 disciplinas obrigatórias dentro do que nós chamamos de educação básica? Quando eu falo educação básica, eu estou falando do primeiro nível, composto das etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então eu perguntaria para vocês, ou a prova perguntaria para vocês: alunos, meus lindinhos, minhas lindonas, a questão é: quais são as 2 disciplinas obrigatórias dentro da educação infantil, dentro do ensino fundamental e dentro do ensino médio, segundo a lei, segundo a LDB? Quais seriam? Aí todo mundo falaria português e matemática. Não. Seriam a artes e educação física. Essas são as disciplinas obrigatórias em toda educação básica. Na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Você vai dizer: professora, lá na minha escola nós não temos nem professor de artes e muito menos professor de educação física. Exatamente, não tem. Nem na sua, nem em muitas escolas brasileiras, nem muitas escolas cearenses, nem muitas escolas dos nossos interiores, dos nossos municípios. Mas a LDB diz que deveria ter. O que cai na lei é o que deveria ter, o que está na LDB, ok? Então vamos para mais um artigozinho aí, ó. Exatamente a questão da educação física. Ó, a educação física integrada ao PPP da escola, porque na proposta pedagógica da escola tem a disciplina de educação física. Ela é um componente curricular obrigatório do que eu falei, ó, da educação básica. Isso quer dizer que ela é um componente curricular obrigatório da educação infantil. Ela é um componente curricular obrigatório do ensino fundamental e a disciplina de educação física é um componente curricular obrigatório do ensino médio. Sendo a sua prática, quer dizer que a teoria não é facultada para ninguém, mas a prática sim. A prática da educação física, quem poderá ser liberado da prática? O aluno que trabalha acima, igual ou superior a 6 horas. Esse aluno está liberado da prática. Da teoria, não. Se esse aluno for maior de 30 anos, está liberado da prática. Da teoria, não. Se ele estiver prestando serviço militar ou em situação similar e estiver obrigado à prática da educação física, ele será liberado da prática. Da teoria, não. Amparado pelo decreto-lei, ele está falando aqui de doenças, né? Tipo escoliose, diabetes, pressão alta descontrolada e algum outro distúrbio, ele está liberado da prática pelo Código Internacional de Doenças, mas não está liberado da teoria. E pai e mãe que tenha filho também está liberado da prática da educação física. Saindo desses casos, ninguém está liberado da educação física, certo? Vamos lá. Parágrafo 4. O ensino da história do Brasil. Então, o professor que vai trabalhar a história do Brasil deverá levar em conta as contribuições das 3 matrizes. E aí nós vamos lembrar de quê? Nós vamos lembrar da palavra matrizes, certo? Então, se a gente pegar aqui, esse professor de história, ele vai trabalhar exatamente com o que nós vamos chamar de vogais, que nós vamos chamar de matriz. Então, o professor de história, além de trabalhar a questão do Brasil, tá? Ele vai precisar trabalhar dentro do contexto da história a origem de cada povo, cada civilização dessa, os seus costumes, como é que eles chegaram, como é que eles desenvolveram,
Qual a influência deles para nós brasileiros, que são as matrizes, tá? Africanas, a gente vai tirar a partir das vogais, ó. Matrizes africanas, matrizes indígenas e matrizes europeias. Então, todo professor de história, ele vai trabalhar as três correntes das matrizes africanas, indígenas e europeias, ok? Beleza. É o que ele está dizendo aqui, ó. Indígena, africana e europeia, certo? O que mudou na redação da Lei 3.415 de 2017, do ano retrasado? A partir do 6º ano, toda escola agora é obrigada a ofertar o quê? A língua inglesa. E como era antes, professora? Era uma língua estrangeira moderna. Claro que se trabalhava o inglês, mas não era algo obrigatório. A lei dizia o seguinte: no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, a escola deverá trabalhar uma língua moderna. E aí ficava a cargo da escola. A partir de 2017, pela lei 13.415, não tem mais escolha, não existe mais a opção. Toda escola, a partir do 6º ano, será obrigada a ofertar a língua inglesa, ok? Outra coisa importante, segundo o parágrafo 6º do artigo 26, as artes visuais, a dança, a música e o teatro, eles são as linguagens que devem compor a arte. Deverá estar dentro da composição da arte, do componente curricular artes. Outra coisa importante que a gente tem que saber: a escola deverá exibir filmes nacionais, no mínimo 2 horas por mês. Claro que esse filme tem que estar em consonância com o conteúdo, né? Esse filme, ele poderá ser um documentário, ele poderá ser uma propaganda, ele poderá ser como é que eu posso falar? Um pedacinho, ele pode ser um resumo spoiler de um filme que poderá ser trabalhado, desde que seja algo que tenha a ver com o que o professor está trabalhando em sala de aula, certo? Claro que ele entra aí para compor a proposta pedagógica da escola. Gente, tudo bem? Vamos caminhando aqui na LDB. Conteúdos relativos aos direitos humanos. Então, a partir de 2014, ficou decretado que toda escola de ensino fundamental e educação infantil, como também o ensino médio, deverão trabalhar direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Então, o que a gente pode dizer é que poderemos trabalhar exatamente o que nós já vimos aqui. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso trabalhar na educação infantil. A lei me permite trabalhar no ensino fundamental e no ensino médio. Para quê? Para combater exatamente a violência na escola, certo? Agora, isso está dentro de um tema transversal. Se eu quiser trabalhar um novo componente curricular, eu preciso pegar a autorização de quem? Do MEC, certo? Complementando aí, ó. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório de base nacional comum dependerá das aprovações do MEC, do Ministério da Educação. Ok? Ótimo. Vamos seguir. Chegamos na educação infantil. Nós falamos da outra vez, no outro vídeo, sobre o ensino médio, porque a gente falou das reformas do ensino médio. Agora a gente volta e fala de educação infantil. Lembrando, vocês que estão vendo nossas aulas online, vou anotar aqui o meu WhatsApp, vou anotar de azul, né? Eu, como professora, amo azul. Então, vou colocar aqui o meu WhatsApp para vocês falarem: ah, a professora falou muito rápido, a gente não visualizou. Então, vamos lá.
Aí eu vou colocar aqui meu WhatsApp. Para quê? Para que vocês possam seguir, para que vocês possam ver as nossas questões de provas, nossas enquetes, as nossas frases de efeito, tá? Ó, Profa Adriana Freitas. Nós temos o Face, a página do Face para você curtir. E nós temos o Face para você comentar, compartilhar e seguir. Aqui é o WhatsApp, calma, aqui é o Instagram. Menina, acorda. Instagram, perdão. Curtir e seguir. Então, WhatsApp, 998214245. Quer mandar uma dúvida? Manda pelo WhatsApp, 998214245. Professora, eu estou do outro lado, eu estou em outra cidade, em outro município. Como é que eu faço? Ora, manda um zap para a gente. E eu vou pedir carinhosamente para que vocês sigam o nosso Instagram. Por quê? Porque quanto mais professores seguirem, mais postagem legal a gente vai colocar. Profa. Tá muito feio esse negócio aqui. Eu vou fazer novamente aqui para ficar bem bonito, tá certo? Vou fazer uma coisa bem bonita, né? Para não falar que a gente fez feio. Então vamos apagar, vamos para outra paginazinha e vamos colocar agora legal, tá bom? Então vamos colocar aqui, começando pelo Instagram. Aí eu queria que vocês curtissem, que vocês comentassem, que vocês mandassem para os amigos. @profa, aí vai ter 2 As. Adriana Freitas. Curte, comenta, dá sugestão, elogia, critica, não tem problema. Nós vamos agora falar do WhatsApp, para você colocar suas dúvidas, tá? 998214245. E se você gostar, manda para os amigos, marca os amigos aí. Quanto mais professores, mais educadores, mais pessoas acreditarem na educação, melhor. Face Adriana Freitas. Todos os meus WhatsApp, todos os meus Instagram, eu curto, eu respondo. E aqui, ó, muito obrigada por vocês seguirem a gente, comentar, compartilhar. E não esquecer, marcar os amigos. Marcar os amigos. Vamos lá. Chegamos agora no artigo 29, que vai falar sobre educação infantil. Esse artigo ele é direcionado exatamente para as competências do município. Por quê? Porque o município ele é responsável diretamente pelo artigo 29. A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, finalidade, quer dizer, tem como objetivo básico o quê? O desenvolvimento da criança de maneira integral. Até que idade? Até 5 anos. Cuidado na prova, hein? Eles podem colocar 6, 7, 4. Não é. É até 5. Nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Lembrando que a escola não substitui a família. A escola complementa a ação da família e, obviamente, da comunidade. Como essa educação infantil ela será oferecida? Ela vai ser oferecida em creches e pré-escolas. Como é que eu chamo isso? Nível. Por quê? Porque a educação infantil já é a primeira etapa, certo? Então, a creche, ela equivale a crianças de até 3 anos de idade, vou colocar de 0 a 3, e a pré-escola vai de 4 a 5 anos de idade. Então, ela termina a pré-escola aos 5 anos de idade. Professora, e se for uma criança laudada? E se for uma criança especial? E aí, gente, se for uma criança especial, a lei permite que esta criança especial possa cursar até 6 anos, se ela for uma criança que nós vamos chamar de especial, ok?
Claro que ela tem que ir lá estar com laudo, tá? Para comprovar que essa criança ela é especial. Tudo bem, gente? Vamos para mais um slide. Como a gente vai organizar a educação infantil? Como? Como a gente vai organizar a educação infantil? Bem, primeiro, quando eu falo de educação infantil, a primeira coisa que deve vir na cabeça de vocês é a idade. Primeira coisa. Então, eu sei que a educação infantil ela vai de 0 a 5 anos. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Então, educação infantil, 0 a 5 anos. Como essa criança vai ser avaliada? Ela vai ser avaliada através de registros, né? De relatório, mediante, ó, tá aqui, ó, mediante acompanhamento de registro no desenvolvimento do seu aspecto físico, seu aspecto emocional, seu aspecto social, cognitivo, mental, intelectual, tá? Mas sem o objetivo de promovê-la para o ensino fundamental. Então, a criança ela é avaliada não para ela ir para o fundamental. Então, professora, para que eu vou avaliar uma criança se ela não vai, se aquela avaliação não vai ser uma prerrogativa para ela ir para o fundamental? A gente avalia que é para conhecer, se avalia para acompanhar, se avalia para fazer as intervenções, se avalia para você saber o que a criança aprendeu ou não aprendeu, para descobrir as dificuldades daquela criança, se ela é especial, se ela tem algum bloqueio. Para isso a gente avalia. Não é com o objetivo de promover, entendeu? Inciso 2. Na educação infantil, a carga horária mínima será de 800 horas, distribuída no mínimo de 200 dias letivos. Outra coisa importante, o atendimento à criança será no mínimo 4 horas diária, parcial e 7 horas para a jornada integral. Então vamos fazer os nossos esqueminhas, porque aí a gente não esquece. Então vamos lá. O que é que eu tenho que lembrar da educação infantil? Primeira coisa, quando se fala em prova de educação infantil, eu já tenho que ter na minha mente o que nós chamamos de idade. Então, já sei que aqui dentro eu tenho uma creche e eu tenho a pré-escola. Então, eu sei que as crianças vão de 0 a 5 anos. O que é que eu tenho que pensar sobre a educação infantil? A avaliação dela deverá ser uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa, uma avaliação que não vai servir para ela ingressar no ensino fundamental. Outra coisa importante, a carga horária dela será de 800 horas e 200 dias letivos. No máximo ou no mínimo? No mínimo, porque aqui não tem recuperação, ok? Outra coisa importante da educação infantil se refere à carga horária. Por exemplo, a creche é em tempo integral. A gente chama de escola TI. E a pré-escola é um tempo parcial. Tempo parcial. Qual é a carga horária segundo a LDB? Se uma criança ela passa o dia todo na escola, ela tem que ter estar no mínimo 7 horas naquela escola. No mínimo. E se ela está na escola parcialmente, quer dizer, ela estuda só de manhã ou só à tarde, ela tem que ter no mínimo 4 horas na escola. No mínimo. Isso a gente está falando em relação às turmas de educação infantil. As turmas de educação infantil, certo? Seguindo, tem mais coisa aí. Em relação a essa turma de educação infantil, a lei diz que antes eu não teria, mas agora eu tenho. Toda criança, a partir dos 4 anos de idade, se você pensar de 4 a 5, eu vou me lembrar da pré-escola. Então, toda criança da pré-escola deverá agora ter o mínimo de frequência. Quanto? 75? Não, 60. Então, de 4 a 5 anos, 60% de frequência. Eu não posso esquecer isso.
Quando eu falar de educação infantil, a criança ela tem que ter no mínimo 60% de frequência, senão ela vai perder a sua vaga, certo? Ok? Além disso, nós temos outra coisa importante também. Nós temos dizendo que essa criança, ela ao sair da escola, ela deverá levar um documento que ateste o seu desenvolvimento. Por isso, o famoso relatório. Relatórios. Então, os pais tiraram a criança de uma escola, levaram para outra, o que é que ele vai levar? Ele vai levar um documento de comprovação que ela estudou e como ela se desenvolveu aquele ano na escola. Entendeu? Então, se a gente voltar para cá, eu tenho aqui acrescentado o quê? Relatórios de desenvolvimento. E lembrando que nessa idade eu não posso reprovar uma criança. O que pode acontecer é ela perder a vaga não porque não aprendeu, mas porque ela faltou, ou depende de cada município, viu, gente? Tem municípios que a criança falta 30 dias ininterruptos sem justificativa, ela já perde a vaga. Tem município que com 6 faltas já aciona o conselho tutelar. Mas a lei diz que se ela tiver 60% de frequência, ou se ela não tiver 60% de frequência, ela perde a sua vaga. Ela perde a sua vaga naquela escola, certo? Ficou claro? Beleza. E não posso esquecer que essa criança ela deverá sair da sala de aula quando ela terminar o semestre, o bimestre, ou ela precisou se mudar. Ela tem que levar junto com a sua documentação o quê? Um relatório que vai exatamente chancelar os processos de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Para quê? Para que quando alguém receba, já saiba mais ou menos o nível de conhecimento, o nível de desenvolvimento desta criança. Porque o relatório ele vai constar tudo isso. Entendido? Bem, essa foi toda a parte que nós vimos da educação infantil. Bem, vimos aí o artigo 29, que é muito importante da educação infantil, o 30 e o 31, todos eles falam de educação infantil. E que é um aporte importante para quem vai fazer a prova do concurso, porque os concursos municipais dos municípios, eles cobram muito a educação infantil e o ensino fundamental. Os concursos estaduais dos estados cobram muito o ensino médio. Mas o que é importante eu saber? Tudo, porque a educação ela é completa, né? Ela não é fragmentada. Quanto mais eu entendo todo, mais eu posso dialogar sobre esse todo, ok? Vou ficando por aqui, ó. Beijão grande e até a volta. Fui!